Olá pessoal, suave? Bom, hoje nós vamos iniciar o penúltimo capítulo desse curso de Física 2, tá? E vamos falar sobre, nesse capítulo nós vamos falar sobre a primeira lei da termodinâmica, tá? Já no segundo capítulo e último, nós vamos falar sobre máquinas térmicas, segunda lei da termodinâmica e entropia, tá? Então, para falar sobre termodinâmica, nós falamos sobre termologia, certo? Falamos sobre escalas termométricas, falamos sobre temperatura, calor, etc. Só que se a gente pensa em termodinâmica, a palavra termodinâmica seria a junção entre a parte térmica, né, ou termo, que é essa parte de temperatura, e dinâmica tem muito a ver com movimento, tá? Então, em geral, a termodinâmica é a parte da física que estuda a relação entre os fenômenos térmicos e movimentos. Então, em geral, você pode ter um movimento que gera um fenômeno térmico ou um fenômeno térmico que gera um movimento. Então, um grande exemplo disso é essa imagem que está aí, que é uma locomotiva a vapor, tá? A gente, no final do século XIX, ali, 1800 e alguma coisa, a gente teve a chamada Revolução Industrial, que foi um grande salto para a vida humana. Eu vou falar sobre isso ainda nas próximas aulas, tá? Mas a vida humana é completamente diferente pré-revolução industrial e pós-revolução industrial, tá? E isso se deve à termodinâmica, tá bom? Pois bem, então para falar sobre termodinâmica, a primeira coisa que a gente vai falar é em sistemas termodinâmicos. Então, o que é um sistema? O que é que eu chamo? O que eu denomino? Sistema termodinâmico, tá? Um sistema termodinâmico nada mais é do que um objeto ou um grupo de objetos que tem o potencial de trocar energia com o ambiente, tá? Então, como exemplos de sistemas termodinâmicos, nós temos, por exemplo, uma panela fazendo uma pipoca, certo? Então, essa panela é um sistema termodinâmico, por quê? Porque ela está absorvendo o calor da chama do fogão, tá? Ela está absorvendo o calor da chama do fogão e ela está passando o calor para o milho da pipoca, que por sua vez vira pipoca, certo? Então, isso daqui tudo é um sistema termodinâmico, certo? Já um foguete sendo lançado também é um sistema termodinâmico. O que está acontecendo aqui? Está havendo a combustão de um combustível, certo? Um combustível qualquer aí. Após essa combustão, esse sistema é aquecido, né? Porque está queimando o combustível, e por causa desse aquecimento, você gera um trabalho que empurra o foguete para cima, certo? Então isso também é um sistema termodinâmico. Você está trocando calor por trabalho, certo? Então, definido o que é um sistema termodinâmico, nós vamos falar sobre dois componentes fundamentais do sistema termodinâmico, tá? Que é o calor e o trabalho. Então, a gente já sabe o que é o sistema. A princípio, a gente considera isso tudo aqui como um sistema, certo? Isso tudo aqui como um sistema. E se a gente pegar um sistema desse, ele pode receber calor e ele pode perder calor ou ceder calor para o ambiente, certo? Se ele receber calor do ambiente, que é esse primeiro caso,
o calor é maior que zero. Por quê? Porque ele está entrando no sistema, certo? Agora, se ele ceder calor para o ambiente, então esse calor é menor que zero, porque ele está saindo do sistema, certo? Ao mesmo tempo, existe uma outra grandeza fundamental aí, que é o trabalho, certo? Vocês lembram o que é trabalho, né? Que é o produto entre a força e o deslocamento. Sempre que há uma força, perdão, sempre que há uma força e associada a essa força há um deslocamento, então a gente tem o chamado trabalho. Então, o trabalho pode ser realizado pelo sistema, e quando é assim, o trabalho é positivo, certo? Maior que zero. Ou o trabalho pode ser realizado sobre o sistema, uma força externa realizar trabalho sobre o sistema. Quando é assim, o trabalho é menor que zero, tá? Então a gente vai detalhar melhor essa parte do trabalho também, certo? Então isso aqui é muito importante que vocês entendam, tá? Quando a gente for falar sobre a primeira lei da termodinâmica daqui a pouquinho. Pois bem, então lembrem que na física 1 o trabalho, certo? É a integral de f dx, certo? Lembrem disso. Por quê? Porque nesse caso, ó, veja, existe uma relação fundamental, principalmente nessa parte de gases e sistemas termodinâmicos fechados, tá? Por exemplo, isso aqui é um sistema termodinâmico aberto, está sendo ejetado material do sistema, certo? Agora, em um sistema termodinâmico fechado, como esse aqui, um gás, certo? No interior de um recipiente com um pistão, certo? Ou um êmbolo. Ou seja, um sistema que tem a capacidade de se movimentar para frente ou para trás. Pois bem, então, por exemplo, quando existe uma relação, né? É o que eu estava falando, existe uma relação muito importante entre o trabalho e o volume em sistemas termodinâmicos fechados, certo? Então, quando o gás ou o sistema termodinâmico realiza trabalho, ele empurra o êmbolo, certo? Então você tem uma variação do volume maior que zero, certo? Ou seja, o volume aumentou. Se o volume aumentou, o trabalho também é maior que zero, porque o gás realizou o trabalho. O sistema termodinâmico realizou o trabalho. Agora, se eu vier com uma força externa aqui e eu empurrar esse êmbolo ou esse pistão para dentro, certo? Então você vai ter uma variação do volume negativa, certo? Você vai ter uma diminuição do volume. Se isso é verdade, o trabalho também vai ser menor que zero, certo? Então é isso que está sendo ilustrado aqui, ó. Na termodinâmica, o trabalho, e você pode... É uma relação simples para que você transforme isso nessa expressão que eu vou falar para vocês, certo? O trabalho é a integral de volume, em que o volume varia de V1 até V2, de P dV, certo? Lembrem que pressão é força sobre área, certo? Então, força é pressão vezes área. Nesse caso, pegando de lá, né? O trabalho se o trabalho é força vezes deslocamento, né? dx, então o trabalho vai ser a integral de pressão vezes área vezes dx. Área vezes dx é o volume, então a integral de PdV, certo? Que é isso aqui que está aqui em cima.
Então, então vamos lá. Se eu estou saindo de um volume menor nesse primeiro gráfico, tá? V1 para um volume maior V2, o trabalho é a área abaixo da curva em um diagrama PV, certo? Porque se é a integral de PDV, o trabalho é a área abaixo da curva em um diagrama PV, um gráfico PV, né? Então, nesse caso, a integral de PDV de V1 até V2, se V2 é maior do que V1 e ele sai de V1 e vai até V2, ou seja, o volume aumentou, o trabalho aqui é maior que zero. Agora, se o volume diminuiu, certo? Se o volume diminuiu, o trabalho é menor que zero, certo? Se a pressão pode ficar constante eventualmente, mas o volume aumentar. Nesse caso, o trabalho também é maior que zero. Sempre que o volume aumenta, o trabalho é maior que zero. Sempre que o volume diminui, o trabalho é menor que zero. E eu já expliquei por quê. Qualquer coisa, vocês dão uma voltada aí no vídeo, certo? Pois bem, vamos avançar. Então, existe também o conceito de caminho termodinâmico. Para isso, a gente vai ver direto no gráfico, porque é a melhor forma, certo? Então, suponha que eu quero chegar do ponto 1 no diagrama PV, né? Do ponto 1 até o ponto 2, certo? Eu posso fazer isso de diversas formas, e o caminho, nesse caso, importa, certo? Por quê? Porque se o trabalho é a integral de V1 até V2 de PDV, certo? Então, isso significa que o trabalho é a área abaixo da curva no diagrama PV, isso a gente já falou. Então, suponha que eu vou pegar primeiro o caminho 1, 3, 2, certo? Que é esse aqui do lado. 1, 3, 2. Nesse caso, a área abaixo do gráfico é essa área toda aqui, certo? Que é o trabalho, é essa área toda. Agora, se eu usar o caminho 1, 4, 2, a área abaixo do gráfico é essa aqui, ó. Certo? Porque de 1 até 4 não houve variação de volume, só variação de pressão. Então não houve trabalho. Se eu usar direto de 1 para 2, a área abaixo do gráfico é essa aqui, certo? A área abaixo da curva, perdão. Então, veja que o caminho importa, certo? Nesse caso, isso aqui também é importante quando vocês forem fazer os exercícios, tá? Certo? Então, analogamente ao trabalho, o calor, quando passa de um estado para o outro, também depende do caminho, tá? Então, esse é um outro ponto importante, tá? Pra gente ver. Então, quando você está passando de um estado 1 até o estado 2, em que o gás tem 2 litros e depois tem 5 litros, você teve uma variação do volume, ou seja, teve trabalho, e para isso você enviou calor ao sistema, para que ele mantivesse a temperatura constante. Por quê? Porque se houve uma expansão, a tendência aqui seria o gás ser resfriado, porque houve uma expansão, certo? Houve uma variação do volume. Mas ele não fez isso, não resfriou. E por que isso aconteceu? Porque foi dado calor para ele está sendo aquecido aqui, certo? Certo? Analogamente, se eu tenho um sistema aqui dentro e aqui é vácuo, certo? E eu só quebrei o que estava segurando o vácuo aqui, o que vai acontecer? Vai haver uma variação do volume, só que, como aqui era vácuo,
a princípio não vai haver realização de trabalho, porque ele não vai empurrar um sistema, certo? Ele não vai realizar nenhuma força para haver essa expansão térmica. Ao mesmo tempo, não há calor, porque não houve energia sendo cedida ao sistema, tá? Então, nós sabemos o que é o calor, nós sabemos o que é o trabalho, nós sabemos quando o calor entra no sistema é maior que zero, quando o calor sai do sistema é menor que zero. Nós sabemos que o trabalho é realizado pelo sistema maior que zero, sobre o sistema menor que zero. E agora a gente já pode falar sobre a primeira lei da termodinâmica e a energia interna, certo? Nós sabemos que a temperatura está intimamente ligada com o grau de agitação das moléculas ou com a energia interna do sistema. Para a termodinâmica, a energia interna a gente vai chamar como sendo U, certo? A grandeza U, certo? Então, a gente vai falar sobre energia interna e como calcular a energia interna de um sistema, só a energia interna, tá? Mas a primeira lei da termodinâmica, na verdade, ela relaciona o calor, o trabalho e a energia interna, tá? Então, a princípio, o que a primeira lei da termodinâmica diz? Que a variação da energia interna de um sistema termodinâmico, a variação dessa energia, vale a diferença do calor cedido ao sistema ou retirado do sistema e o trabalho cedido ao sistema ou realizado pelo sistema, certo? Então, por exemplo, suponha que... Aí aqui a gente pode fazer 1000 conjecturas, tá? Vou fazer um aqui como exemplo, mas isso vai ficar mais claro com a lista de exercícios. Suponha que eu tenha um sistema termodinâmico aqui, certo? E eu estou cedendo calor para esse sistema, certo? Calor. Hipótese 1. Primeiro, se eu estou cedendo calor ao meu sistema, esse calor aqui é maior que zero, certo? Então, hipótese 1. Se o meu volume não variar, ΔV igual a zero, o que vai acontecer com a energia interna? Se o volume não variar, o trabalho é zero, certo? Se o trabalho é zero e o calor é positivo, a variação da energia interna é positiva. O que vai acontecer, professor? A temperatura vai aumentar, porque eu cedi calor ao sistema. Então é bem intuitivo. Se eu estou cedendo calor a um sistema e não houve variação do volume desse sistema, a temperatura dele tem que aumentar, certo? E aumenta, e é isso que a primeira lei da termodinâmica diz. Se eu estou cedendo calor ao sistema e a variação do volume não existe, então há uma variação positiva da energia interna, certo? Certo? Então, a gente pode pensar em 1000 hipóteses aqui. Você pode ter, por exemplo, outros casos mais complexos, né? Em que você tem variação do calor. Então, você está cedendo calor ao sistema, ele aumenta o seu volume, mas mesmo assim ele aumenta a sua temperatura. Então, tudo maior que zero, tá? Mas, em geral, o calor é maior do que a variação do volume, nesse caso. Um outro caso que a gente pode conjecturar aqui, que a gente pode pensar como exemplo, suponha que eu tenho um sistema, certo? E que eu realize um trabalho sobre o sistema, certo? Se eu realizo um trabalho sobre o sistema, o trabalho ele é menor que zero, certo? Se eu realizar um trabalho sobre o sistema. Então, considere que eu tenha aí um trabalho menor que zero
eu vou considerar que não houve troca de calor entre o sistema e o ambiente, certo? Então, calor vai ser zero. E aí, nesse caso, se não houve calor e houve um trabalho realizado sobre o sistema, a variação da energia interna é positiva ou negativa? Se tem um trabalho negativo e tem esse sinal de menos aqui, a variação da energia interna vai ser maior que zero. E isso vale com a nossa intuição também. Por quê? Se eu diminuir o volume do meu gás, eu aumentei, eu diminuí o espaço que as moléculas têm para se movimentar aqui, certo? E nesse caso elas vão ter uma maior energia, a temperatura delas tende a aumentar, certo? Você vai aumentar a pressão e vai aumentar a temperatura. Então, de fato, isso condiz com a equação, certo? A variação da energia interna vai ser maior que zero, tá bom? Então, com isso a gente fecha essa primeira aula, tem bastante conteúdo aí para vocês estudarem, certo? A gente deve encerrar esses capítulos na semana que vem, tá? Já para fazer a lista de exercícios e agendar a prova. Então, como sempre, queria agradecer a atenção de todos e até a próxima.